Pastor Silas Malafaia no foco da Polícia Federal. Eleições na Bolívia hoje. A prisão de Moraes está próxima. Pessoal, o boletim de notícias de hoje está imperdível, então fica até o final que você não irá se arrepender. A gente começa aqui com a Bolívia, né, pessoal, em crise. Ela irá às urnas hoje, né? Então já está acontecendo a votação neste domingo, dia 17 de agosto, e a Bolívia dará uma guinada à direita após 20 anos, pessoal, de regime de esquerda, tá? Então, muito provavelmente, hoje teremos um candidato, ainda hoje um candidato de direita assumindo, né, a Bolívia, que está numa crise imensa lá, com inflação de 25% ao ano. Além disso, a gente vê aqui a Ana Paula Henkel, né, falando que depois de todas as restrições e sanções ao Alexandre de Moraes, ele ainda não recua e abre um inquérito contra o Silas Malafaia, pessoal. Ele quer arrastar todo o tribunal junto para o buraco que ele se encontra. E a gente vê também aqui os ministros que votarem pela condenação do Bolsonaro, pessoal, terão o mesmo destino de Alexandre de Moraes. E a gente vai ver tudo isso e muito mais, então já chega se inscrevendo no canal, habilitando o sininho, e a gente já começa justamente por essa notícia aqui, né, com um comentarista aqui da CNN falando exatamente sobre o que acontecerá com os ministros que votarem pela condenação do Jair Messias Bolsonaro. Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal. Verdade. Porque tem um fator externo aí, Casa Branca, todas as apurações, não só da CNN, dos colegas de outros veículos também, os colegas jornalistas são de uma condenação, Bolsonaro vai preso, certamente. E aí é uma decisão colegiada? Não, é da primeira turma. Da primeira turma, então. Da primeira turma. Isso é uma reivindicação, né, das defesas, né, que seja um plenário, por se tratar de ex-presidente. Tem questionamento até se era o Supremo para julgar isso, porque o Bolsonaro não tem mais foro privilegiado. E houve uma alteração no entendimento do Supremo recente e acabou... Pessoal, o Santana aqui, que é o comentarista, ele está procurando entender, né, quais ministros que votarão nesse caso do Bolsonaro, né? Então, o comentarista está falando... o âncora ali do jornal está falando que será toda a primeira turma. Com base nisso, olha só o que ele vai dizer, né? Sabendo que são ministros da primeira turma, né, que votarão contra Bolsonaro. Bolsonaro condenado e preso, os Estados Unidos ampliam, já tem uma pressão. O que a gente espera depois? Por isso que eu perguntei se era uma decisão colegiada, porque os Estados Unidos vão adotar sanções contra os ministros da Suprema Corte que votarem pela condenação. E aí isso é uma tentativa mesmo de pressionar, né, isso que eu estou dizendo, essa intenção do governo americano já antes, antecipadamente, uma tentativa de influir sobre essa votação. Então, o que ele está falando aqui, pessoal? Já está claro para o governo americano e para os ministros que quem votar a favor de condenar o Jair Messias Bolsonaro, pessoal, sofrerá morte financeira, assim como Alexandre de Moraes sofreu, né, que é a Lei Magnitsky, bloqueio de bens, bloqueio de contas bancárias. A pessoa vai ter que começar a receber em carrinho de mão cheio de dinheiro físico, né? Vai ter que guardar em casa o dinheiro físico, não vai poder investir, não vai poder multiplicar o patrimônio, não vai poder fazer mais nada, pessoal, né? E se isso aí não fosse o suficiente, ainda fica taxado aí de abusador de direitos humanos no mundo inteiro, né? Será que vale a pena pagar esse preço? Eles usaram Alexandre de Moraes como um exemplo, né, assim, exatamente para continuar ali, manter a possibilidade de os outros ministros do Supremo não se coadunarem com o Alexandre, né? Tentar atrair, porque se eles já saíssem punindo os ministros, eles ficariam sem munição, né, e sem nada para oferecer para esses ministros. Então, pessoal, o que ele está falando aqui é que faz parte de uma estratégia dos Estados Unidos. Por isso que os Estados Unidos não saiu sancionando todo mundo. Começou sancionando Alexandre de Moraes para que os outros ministros em volta dele vissem a repercussão
negativa no mundo inteiro, né? A repercussão financeira, né, de bloqueio de bens. Agora vão para cima da esposa do Moraes, né, bloqueando. É tudo orquestrado, pessoal, para que aconteça antes do julgamento do Bolsonaro. Será que os ministros realmente vão votar para condenar o Bolsonaro com esse risco? Não, porque será concretizado. Se votarem contra o Bolsonaro, pessoal, cada um dos ministros vai sofrer o mesmo tipo de sanção com as suas esposas, escritórios, contas, né? Será que vale a pena, né, fazer isso? Né? A pessoa vai ter que pensar muito bem antes Por isso que de eles votar contra o dosaram Bolsonaro. dessa forma, atacando o ministro Alexandre de Moraes, na esperança de que outros ministros olhassem para a situação dele e falassem, não quero que isso aconteça comigo, e aí recuassem de suas posições. Tá, então tá aí, né, Lorival Santana falando, né, justamente sobre isso. Pessoal, continuando aqui falando em Moraes, a gente vê aqui Ana Paula Henkel dizendo que está surpresa, né, que mesmo com todas as sanções dos Estados Unidos, Alexandre de Moraes não recua e ainda abre um inquérito contra Silas Malafaia, o pastor Silas Malafaia. Vamos ouvir aqui. Agora, Paulo, veja bem, o Moraes, acho que ele já não está pensando muito bem, né, com os poucos neurônios da cabeça, porque depois de tudo que aconteceu com ele, com a Lei Magnitsky, depois de todas as sanções, né, do pacote Brasil hoje dentro da Casa Branca, o pacote Brasil que a gente vem discutindo, né, tarifas, sanções à vista, Lei Magnitsky, depois de tudo isso, depois do Wall Street Journal mostrar exatamente quando começou o golpe da Suprema Corte, esse é o título do Wall Street Journal. Olha isso. New York Times mostrando, Departamento de Estado, o Moraes ordena inquérito contra pastor Silas Malafaia. Pessoal, os principais jornais americanos, Wall Street Journal, Washington Post, estão falando exatamente sobre o golpe que o judiciário deu no Brasil. Tá? Exatamente isso, a partir lá do amigo do meu pai, né? Começou lá com o Dias Toffoli na revista, foi na revista Cruzoé, que ele foi capa. A partir de lá, pessoal, começou uma loucura dentro do Brasil de inquéritos, de soltar condenados por corrupção e por aí vai. E a conta, obviamente, vai chegar, né, pessoal, a todos os ministros, não é só Alexandre de Moraes, não. E acaba exatamente carimbando, botando a digital ali em tudo que estão falando, mostrando, provando, testemunhando contra Alexandre de Moraes. Então, Paula, a sensação que eu tenho é que o Moraes, hoje, em algum momento, ele deve pensar assim, eu já pulei do precipício, como Augusto muito bem escreveu no artigo dele, toga não é asa delta, caí lá embaixo, agora eu vou puxar todo mundo. Porque o discurso dele não é que ele erra. O discurso dele não é que alguém pode corrigir o erro. O discurso que ele fez semana passada foi o discurso de que tudo que acontece no Supremo, todas as decisões são de um órgão colegiado. Olha isso, pessoal. Então, o Alexandre de Moraes está trazendo para todo mundo, né, a lei Magnitsky, exatamente isso, porque quando ele diz que não é ele que erra sozinho, que os outros erram junto com ele, automaticamente ele está dando, né, um sinal verde para os Estados Unidos vir e sancionar demais ministros. Afinal, não é só ele que está errando. Por que os outros não corrigem se ele está errado? É porque os outros acham que ele está certo. Dessa forma, a gente vê ele trazendo outros ministros para o buraco. Pessoal, hoje na Bolívia, rolando já a guinada à direita, né? Os bolivianos hoje votando neste domingo para 2 candidatos de direita, né? Pela primeira vez após 20 anos, né? Poder sair aí do governo de Evo Morales, né, pessoal? A Bolívia que está afundada aí numa crise, né, sem precedentes, e a gente vê 2 candidatos aqui, né, o Samuel Doria Medina, de 66 anos, e Jorge Quiroga, de 65 anos, ambos de direita, aqui a foto dele, né, dos dois aqui, ambos de direita, aí tentando assumir a Bolívia, né? Um dos dois ganhará a eleição. E a Bolívia, né, pessoal, que está com escassez de dólares, combustíveis e alimentos, né? Quanto mais a esquerda se perpetua no poder, mais a gente vê essa guinada em direção à Venezuela, 2 países
né, que são geridos pela esquerda, infelizmente, pessoal. Eu espero que realmente, para o bem da humanidade, né, acabe esse tipo de desgoverno, né, dos amigos de Lula, pessoal. Aqui é o amigo do Lula, aqui o Evo Morales, né? A gente sabe que de esquerda foi afastado aí por envolvimento aí em caso de assédio a menores, né? A menores de idade, né? E aí, puxando a capivara, dá para entender um pouquinho mais até o que pode vir por aí junto com essas acusações, né, pessoal? Imagino que também não deve ser diferente de questão de corrupção no governo e coisa, e por aí vai, né? Então teria que puxar realmente a capivara, provavelmente o próximo presidente que entrar fará isso. Pessoal, chegou até aqui no vídeo, gostaria de agradecer, né? Pedir para você ajudar o canal, clicando no like para o YouTube entender que esse vídeo é relevante e distribuir para mais pessoas, né? Verificar se você já está inscrito no canal aí, verifica aí, se não tiver já se inscreve, habilita o sininho. Me conta nos comentários aí o que você acha, né, desses partidos de direita agora assumindo a Bolívia e a América Latina dando uma guinada à direita, pessoal. Então, muito provavelmente aí se tornando uma potência junto com os Estados Unidos. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê logo mais em um próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.